Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será abordado como integrar o React Native com a API. Isto é, o nosso aplicativo ele deve conectar com uma API, esta API deve receber a requisição e retornar os dados para o aplicativo ou retornar mensagem de erro. E esta implementação vai ter este resultado. Eu tenho os usuários, estes usuários, eles estão sendo listados, o nosso aplicativo, ele conecta com a API e a API retorna os dados, neste caso os usuários. Eu dou um reload no aplicativo só para ele fazer uma nova requisição, deu um reload, confiro na API e na API executou um novo select. Ele retornou os usuários, limitando 10 registros por página. Listou somente os 10. É esta integração entre o aplicativo e a API que será implementada nesta aula. Para começar, eu abro o gerenciador de arquivos e em seguida abro o disco principal do computador, no meu caso é o disco C, e no disco C eu crio um novo diretório com o nome de celc_app. Abro esse diretório e dentro desse diretório eu colo o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Há várias formas para abrir, uma delas é simplesmente arrastando o diretório. Aberto o projeto, venho no arquivo ler e no arquivo ler primeiro tem os requisitos, então precisa ter o Node 20 instalado ou superior, em seguida instalar as dependências, venho em terminal, novo terminal, e o terminal do editor já acessou o diretório correto, instalo as dependências, depois que instalar as dependências, preciso startar o aplicativo. Para isso utilizo este comando, quando eu startar, será apresentado um QR Code, este QR Code eu preciso ler através do Expo, o Expo instalado no smartphone. Então eu compartilho com vocês a tela do smartphone, em seguida abro Expo instalado nas aulas anteriores e após ter aberto o Expo, eu já tenho um projeto, eu limpo para deixar zero. Em seguida, venho em escanear QR Code e vou escanear esse QR Code aqui da lateral. Somente eu coloquei a câmera na lateral direita e aos poucos eu chego no QR Code. Somente aqui eu preciso aumentar para conseguir ler o QR Code completo. Realizo a leitura do QR Code. Após ter realizado a leitura, está realizando a build e tenho o resultado da tela implementada em aulas anteriores. Quero recuperar essas informações da API. Para isso, preciso ter uma API. Faço a mesma coisa, retorno no gerenciador de arquivos e crio um novo diretório com o nome de celc_API. E qual API que será utilizada? Uma API implementada em aulas anteriores. Abaixo vai ter o link para você acessar a playlist completa, na qual vai ter como implementar a API. Será uma playlist Node e React Native. Colei o código-fonte da API e também abro no editor Visual Studio Code. E sigo o mesmo padrão que eu sempre utilizo, simplesmente arrastando para abrir o projeto. Aberto o projeto, venho no arquivo ler, tem as instruções como executar. Somente ao invés de eu deixar neste modelo, eu apago tudo e substituo pelo arquivo ler com o Markdown do GitHub. Requisitos: preciso ter um Node 20 ou superior e o MySQL 8. Você pode ter o MySQL instalado direto na sua máquina ou utilizar o MySQL de um servidor, por exemplo, do AMP Server, Champ+, desde que você tenha startado o MySQL. Eu estou com o MySQL startado, somente antes continuar no arquivo ler. Preciso criar a base de dados Celc no MySQL. Eu estou com o MySQL startado, abro o Workbench, um programa para trabalhar com banco de dados de forma gráfica,
abro a conexão que foi criada em aulas anteriores, isto é, nas aulas sobre como criar a API com Node. E você já sabe, está disponível no link abaixo do vídeo. Abro esta conexão, eu já tenho a base de dados Selk, mas se eu não tivesse essa base de dados, não há nenhum problema. Eu apago esta base só para apresentar para vocês que no arquivo ler tem as instruções. Descendo um pouco, tem como criar a base de dados Selk, copio este comando, retorno no Workbench, em seguida abro uma nova guia, colo e executo este comando. Criado a base de dados, recarrego, está criada a base de dados. Fecho isso daqui, em seguida retorno novamente no arquivo ler e na parte superior, criar a base de dados Selk, ok. Alterar as credenciais do banco de dados no arquivo env. Venho neste arquivo e verifico. Ambiente de desenvolvimento, a base de dados está local, a base Selk, em seguida o usuário root, no meu caso é o usuário root, a senha em branco e o MySQL. Se você está utilizando, por exemplo, o servidor WAMP Server, que possui um MySQL, o usuário é root, a senha em branco. No XAMPP também. Se você estiver utilizando o Uniform Server Zero, também é as mesmas credenciais. Mas se você instalou diretamente o MySQL na sua máquina, seguindo algum tutorial meu, provavelmente você colocou a senha. E a senha também provável que você tenha colocado é 1, 2, 3, 4, 5, 6. No meu caso, é a senha em branco. Eu estou utilizando o MySQL. E próximo passo é instalar as dependências. Venho em terminal, novo terminal, executo este comando para instalar as dependências. Enquanto ele instala, posso pegar este comando para criar as tabelas, porque também implementamos em aulas anteriores as migrations, inclusive uma única, não tem problema. Executamos ela porque ela vai criar a tabela users. Confiro no Workbench se criou essa tabela. Atualizo, venho na base de dados Selk, tabela users. Essa tabela indica quais são as migrations que foram executadas. E essa tabela users, atualmente, ela não possui nenhum registro. Eu cadastro manualmente? Não, eu não gosto de cadastrar manualmente. Temos este comando que vai executar as seeders. Inclusive, é uma única que vai cadastrar os usuários, alguns usuários fake para conseguir ter alguns registros no banco de dados. Antes de conferir no banco de dados, eu posso startar o projeto. Após ter startado, conexão com o banco de dados realizado com sucesso, porque essas credenciais no arquivo env estão corretas, e depois servidor iniciado na porta 8080, esse endereço. E confiro no banco de dados se criou alguns registros. Executo novamente este SQL, clico em executar, eu tenho alguns registros cadastrados corretamente. Agora que eu já tenho a API rodando, eu quero conectar o aplicativo. Retorno novamente na aplicação do aplicativo e venho no arquivo ler, desço no final, porque eu preciso instalar agora uma dependência. Pesquiso pela dependência Axios HTTP, abro o site e abrindo o site tem como começar a utilizar. Primeiro, instalar a dependência, venho no arquivo ler, acrescento a dependência e está executando o aplicativo, dou um Ctrl+C para pausar, tem Ctrl+C, pressione Ctrl+C para sair. É isso que eu fiz. E executo este comando para instalar a dependência. Abro a crase e finalizo a crase, utilizando o Markdown do Git. Finalizo. E indico que essa dependência é utilizada para realizar chamada para a API. Clico na seta para cima, recuperar o comando npx expo start, para startar novamente o aplicativo. Startou. A princípio eu estou vendo que não está apresentando o resultado atualizado, simplesmente dou um reload para recarregar novamente o aplicativo. Identificou o aplicativo, Axios instalado, fecho, venho na documentação,
conferir como que deve ser utilizado. Venho em instância Axios, eu quero criar uma instância. Utilizo o Axios, então eu importo o Axios, depois eu utilizo o create e envio a base, a URL base. E ao invés de eu simplesmente copiar e colar, retorno no projeto, dentro do diretório source, dentro desse diretório, crio um novo diretório com o nome de config e dentro desse diretório crio um arquivo com o nome de api.js. Primeiro, preciso importar o Axios, começo a digitar, o editor já indica que eu tenho essa dependência e crio a instância, uma constante com o nome de API, ela recebe o seguinte, o Axios, o alias que eu atribuí aqui acima, em seguida é o create, este método, e para este método posso passar um objeto de configuração. No meu caso é só a base URL, esta propriedade, e recebe o seguinte endereço. Confiro na API qual é o endereço, é esse aqui, localhost 8080. Se você estiver utilizando o Mac, você pode utilizar este localhost 8080, mas se você estiver utilizando Linux ou Windows, vai apresentar um erro. Eu apresento como resolver este erro. E preciso exportar para poder utilizar em outros locais. Export default a constante API. Criado a instância, posso incluir agora no arquivo app. Só colocar um comentário indicando para que serve cada instrução. Quando você coloca o comentário, você explica, você aprende mais, você retém mais conhecimento. Venho aqui no arquivo app, no arquivo raiz, e neste arquivo raiz, na parte inferior, eu quero importar o arquivo com as configurações da API. Coloco import API from, inclusive se eu colocar API, o editor já auxilia indicando que eu tenho a API dentro desse diretório source, o arquivo config, isto é, diretório config e depois o arquivo API. Facilita. Está faltando colocar um comentário aqui acima, importar o arquivo com os componentes CSS, criar e exportar a função com a tela e antes do return, eu indico que eu quero executar quando o usuário carregar a tela. Carregou a tela, execute alguma coisa, isto é, chamar a função getUsers, recuperar os usuários. Eu utilizo o useEffect. Se eu selecionar e der um Enter, automaticamente importa o useEffect. O React eu não estou utilizando, posso retirar. Só deixar o useEffect. E neste useEffect, eu crio uma função seguindo o padrão ArrowFunction. Dentro desta função, eu chamo o getUsers. Não vou salvar porque eu não tenho esta função getUsers. E eu quero que ele execute somente uma única vez. Quando o usuário carregar a página, eu abro o colchetes e finalizo o colchetes. Eu importei o useEffect aqui acima, coloco um comentário. useEffect é utilizado para criar efeitos colaterais em um componente. No nosso caso, é executar uma função quando carregar a página. E esta função que eu estou indicando é getUsers. Bora criar ela aqui acima. Crio uma constante, ela recebe o nome getUsers e será uma função do tipo ArrowFunction. Nesta função, acrescento async e dentro desta função, eu faço uma requisição para a API indicando a rota. E para fazer isso, eu implemento da seguinte forma. Primeiro, await, aguardo o processamento. Enquanto não finalizar esta linha, não pode ir para a próxima. Pego a API, é o alias, este alias, a API que possui as credenciais da API, e quero fazer uma requisição do tipo utilizando qual método, verifico na API para não implementar de forma incorreta. Venho no arquivo app e no arquivo app eu tenho este arquivo users. É ela que possui as controllers. Abro, seguro Ctrl, em seguida clico em users, abriu a controllers e é o listar. O listar é método get. Este método que deve ser utilizado neste local e vai fazer uma requisição para a rota. Eu não copiei a rota,
é a rota users. Só conferir se eu preciso colocar a barra, venho em API, eu não coloquei a barra no final, preciso colocar aqui também a barra. Fiz a requisição, agora eu quero trabalhar com as informações que for retornado. Se retornar status 200, sucesso, acessa este then e eu quero a resposta. Response. A resposta eu recebo aqui como parâmetro e crio uma função seguindo o padrão ArrowFunction. E se não conseguir executar corretamente, acessa este método get. Também crio uma função seguindo o padrão ArrowFunction e internamente eu verifico. Acessa o if, eu crio um if, então vai acessar o if quando a API retornar um erro. Se tiver erro, eu coloquei aqui o parâmetro, não coloquei, coloco aqui acima o nome do parâmetro para receber o erro, .response, se for true, acessa este if. Se não, se a API não responder, acessa este else. E quando a API responder, eu pego o alerta, só conferir se importou o alerta aqui na parte superior, cadê? Aqui, importou o alerta, somente este alerta eu coloco aqui acima, não interfere a sequência. Também coloquei o comentário, incluir os componentes utilizados para estruturar o conteúdo da página. Está apresentando um erro, não tem problema, vou minimizar para não ficar apresentando. E neste alerta, coloco ponto alerta e primeiro eu tenho o título, coloco ops, houve um erro e na segunda parte o conteúdo que está dentro de erro.response.data. Só conferir, eu não sei se este é o caminho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar este erro response e vou dar um console log. Não vou utilizar este alerta ainda no momento. Coloco um console.log e em seguida erro response. E vou fazer a mesma coisa aqui na parte superior. Vou colocar o console.log e em seguida vai ser o response. E assim eu consigo apresentar para vocês onde estão os dados. Eu tenho um erro, conferir qual é o erro. Ele está apresentando root component. Conferir aqui os componentes. Assim, use effect. Eu preciso abrir a chave, finalizar a chave. E tenho algum console log. Vamos ver este console log, o que tem no mesmo. Config. Ele pegou a URL, em seguida dados indefinidos, ele não conseguiu recuperar os dados. Eu tenho um erro em relação ao XSRF. Isso significa que a nossa API não está preparada para receber requisições. Eu preciso preparar ela. Eu retorno novamente na API. E na API eu instalo uma nova dependência. Eu dou um Ctrl C, venho no arquivo ler, desço no final. Agora eu pesquiso pela dependência, sendo a dependência course npm. Pesquisei pela dependência, abro o site e abrindo o site vai ter o comando que deve ser utilizado, sendo npm e course e de install. E acrescento aqui abaixo. Inclusive eu já havia deixado pronto. Somente ao invés de eu utilizar o i, npm e course, eu coloco o install, porque quem está aprendendo é mais fácil de identificar a palavra install, que está instalando, do que a palavra i. O que significa essa letra i? Não sei. Agora, install é mais fácil. Eu deixo o install. Instalo essa dependência. Após ter instalado, conforme está aqui, preciso ter o Express, a nossa aplicação possui, preciso importar o course. Importo no arquivo app na parte superior. Para agilizar, eu colo já pronto. Estou importando o course conforme está na documentação. Só coloquei um comentário, por isso eu colei. E aqui abaixo, antes de incluir as controllers, depois deste middleware, eu crio um novo middleware. Descendo um pouco na documentação e o que deve ser utilizado é isso daqui, no qual eu tenho primeiro a parte indicando quais são as URL permitidas, depois quais são os métodos get, put, post e também o tipo de conteúdo.
Ao invés de eu ficar digitando tudo do zero, eu vou colar uma instrução já pronta. Logo eu explico. É isso aqui que eu colei. Estou criando um middleware para permitir requisições externas. Pego o app do Express, em seguida user, recebo como parâmetro rec_res de resposta, é um middleware, preciso colocar um next, porque se executar corretamente isso, continue o processamento. Qual o endereço que pode fazer uma requisição? Conforme está aqui, exatamente a mesma coisa. Coloquei o asterisco, sendo um coringa, indicando que qualquer endereço pode fazer uma requisição. No entanto, na sua API você indica quais são as URL permitidas. Lembre que HTTP é diferente de HTTPS, URL com HTTP e sem HTTP é diferente. Depois, quais são os métodos get, put, post e delete, conforme temos neste arquivo que estamos utilizando, get, listar e visualizar, put, editar, post, cadastrar, delete é o apagar. Permitir o envio de dados para a API, nosso aplicativo vai poder enviar conteúdo, por exemplo, um JSON, um objeto, e depois eu executo o CORS. Se estiver correto, agora a nossa aplicação vai poder fazer uma requisição. Starto novamente utilizando o comando nodemon app.js, porque eu tenho nodemon instalado na máquina de forma global. Startou, agora o aplicativo pode fazer a requisição. E ele vai fazer uma requisição e deve imprimir o console log. Simplesmente isso. Venho no aplicativo, abro o aplicativo para compartilhar e agora eu simplesmente dou um reload. Não apresentou erro nenhum, conferir o que temos na resposta. Continua Data indefinido. Não estou recuperando nenhum usuário. Confiro no banco de dados se eu já tenho algum usuário. Sim, são vários usuários. Então, alguma coisa temos errado ainda. Isso significa que na nossa API temos algum erro. Se você está utilizando o Mac, você não teve esse problema. Mas se você está utilizando Linux e Windows, provavelmente você está tendo o problema. Não está retornando os dados, está retornando vazio. Porque não posso utilizar localhost, eu preciso indicar o IP. Eu pesquiso o IP da minha máquina, preciso pesquisar o IP da minha máquina porque a API está dentro da minha máquina, mas seria o IP da API. E a API está na minha máquina, então significa que eu preciso pegar o IP da minha máquina. E para descobrir, eu abro o prompt de comando e em seguida coloco o ipconfig. Colocando o ipconfig, eu consigo o IP. Dou um Enter e tenho o endereço de IPv4. É esse endereço que eu devo utilizar, 192.168.1.4. No meu caso, você precisa identificar qual é o IP da sua máquina e não o meu IP. Pego este IP agora, posso inclusive copiar, retornar no aplicativo e substituir, ao invés do localhost, colocar este número de IP. Salvo, dou um reload novamente. Para isso, clico em R e no terminal conferir se eu tenho os dados. Response, agora sim, users ID 1, em seguida o nome. Se eu estou recuperando as informações, agora depois do response, acrescento o data. Depois do data, eu tenho como é que ele está sendo utilizado, é users, acrescento aqui users. Se eu der um reload, não precisei dar um reload, simplesmente dei um Ctrl S para salvar, deu o reload e temos os dados. Os usuários estão sendo recuperados corretamente. Agora, se não conseguir recuperar, para simular, faço o seguinte. Venho na API e na API, mesmo conseguindo recuperar os dados, eu altero. Ao invés de retornar aqui o status 200, eu coloco status 400, mesmo conseguindo retornar corretamente. Isso só para ter um erro. Eu dou um reload para recarregar e eu tenho o status 400. Posso colocar aqui erro, ao invés do erro response, colocar a palavra error. Assim eu consigo apresentar melhor. Acessou o
cat, porque retornou status 400. Retornou status 400, indicando que é um erro, acessa o cat. Se retornar 200, acessa o then. Já apresentei aqui em relação ao erro, e dentro de erro, eu tenho o error.response, depois do response, eu tenho também a posição data, e depois de data, ponto, conferir na API qual o nome está, é mensagem. Pego esta palavra e coloco neste local. Inclusive, aqui dentro do if, eu não preciso de tudo isso daqui. Eu só verifico essas duas posições. E no alerta, depois do ops, eu vou imprimir a mensagem de erro. Quando for erro que a API não respondeu, eu não tenho a mensagem. Eu preciso acrescentar uma mensagem fixa. Apago e coloco esta mensagem. E por que ele só apresentou o ops? Só apresentou o ops porque eu simulei o erro 400 aqui e não tem a mensagem. Mas se eu copiar aqui da parte inferior e colar só para testar, eu vou ter a mensagem. Conferir, dar um reload, só para ter certeza que está apresentando a mensagem, erro, nenhum usuário encontrado. Eu coloquei só de propósito esta mensagem para conseguir apresentar para vocês. Posso retirar e aqui também retornar para o status 200. Como também eu posso simular colocando dentro deste if uma negação. Colocando negação, ele encontra os usuários, mas vai acessar o else. Testo fazendo o mesmo exemplo. Clico em reload para recarregar. Deu reload, erro, nenhum usuário encontrado. Acessou este else porque eu coloquei a negação. Retiro essa negação. Retirando, ele vai retornar os usuários. Já apresentei este if. Agora, este else, ele só acessa quando a API não responder. Vou fazer o seguinte, vou pausar a API, dou um Ctrl+C, pausou, agora dou um reload. Se eu der um reload, ele vai demorar um pouco até apresentar a mensagem de erro, porque o aplicativo vai tentar fazer várias requisições. Enquanto está fazendo as requisições, fica aguardando a resposta da API. Aqui não temos um spinner, não temos um carregando, mas no curso de React Native e Node eu apresento como implementar um spinner e, enquanto o usuário aguarda, ele apresenta que está executando alguma coisa, sendo mais claro para o usuário. Eu vou aguardar a API responder, assim que ela responder, eu retorno. E apresentou o alerta. Ops, erro, tente mais tarde, sendo esta a frase. Funcionou. Posso fechar aqui. Em seguida, startar novamente a API, utilizando o node-daemon app.js. Startou. Agora eu consigo recuperar os dados, sendo os usuários. Demorou um pouco, no entanto, você pode configurar aqui na API quanto tempo que você quer esperar. Você pode pesquisar em Axios e acrescentar um temporizador. Eu não vou acrescentar no momento isso. No lugar do console log, quero atribuir os registros, os usuários, para uma constante de estados. Para isso, venho e acrescento abaixo, onde eu inicializo a função, uma constante com o nome de users. Quando eu quiser setar os valores, utilizo setUsers. Para isso, será utilizado o useState. Tenho o useState, se eu clicar sobre o mesmo, será acrescentado na parte superior. Por padrão, começa um array vazio. Mas eu preciso conferir se importou o useState. Sim, importou. Também coloco um comentário, useState, adicionar estado ao componente. Criado o users, pego setUsers para setar. E o valor que eu estou dando console log, ao invés de um simples console log no terminal, comento este console e utilizo para setar o valor em users. Coloquei o comentário indicando para que serve cada instrução, acessar o then quando a API retornar status sucesso
e depois atribuir os dados para setUsers. Cat acessa o cat quando a API retornar status não é sucesso, é error ou erro. E primeiro tem o hífen para verificar se a API respondeu. Se a API não respondeu, eu tenho uma mensagem padrão. É importante, enquanto você está aprendendo, comentar, porque enquanto mais você comenta para que serve o código, você reforça o que você está aprendendo, porque você está explicando para que serve aquela determinada instrução. Eu tenho os dados em users, é mais de um registro, eu preciso criar um laço de repetição. No list, abro o JavaScript, utilizo users, que possui os dados, sendo os usuários. Para percorrer, utilizo o map, e toda vez que ele passar, ele vai ter os dados de um único usuário. Eu passo os dados do usuário para esta função como parâmetro, para esta arrow function. Internamente coloco um return e agora neste return posso imprimir os valores. Eu pego esta linha, toda ela, e acrescento neste local. E tudo que está aqui abaixo não preciso mais. Chego até o list. Está desta forma. Posso reduzir aqui para conseguir visualizar melhor. O list eu posso juntar e observem que ele já listou. No entanto, está apresentando um erro. Este erro ele está indicando de único. O registro deve ser único. Para resolver isso, é a chave. Depois de linha, a propriedade chave. E a propriedade chave ela deve ser única. E quem é único? O ID é único. Pego o user, o parâmetro que eu estou recebendo, e o parâmetro user ele possui os dados. Conferir quais são os dados que eu tenho. E na mensagem de erro, observe, chave é o que eu havia citado, por isso é importante você ler os erros. Enquanto mais erro você resolver, melhor programador você será. Isso que diferencia de um desenvolvedor júnior para um sênior. Um desenvolvedor júnior resolveu poucos erros ainda. Um sênior já resolveu tantos erros que quando for apresentado um erro, ele já sabe a solução. Vamos imaginar isso daqui. Primeira vez, você não vai conseguir identificar qual é este erro, mas depois de resolver uma, duas vezes, na terceira você já sabe qual é o problema. Por isso, é importante resolver erro. User, o ID é único, temos aqui, é este ID que deve ser utilizado. E também, em relação ao nome, abro chave, fecho a chave, indicando que é um JavaScript, pego user, o parâmetro que eu estou recebendo, que possui os dados do usuário. Neste local será impresso o nome. Simplesmente pego o name e acrescento. Detalhes, permanece a palavra detalhes. Tem o console log, eu já retirei. Eu retirei, comentei o mesmo. Dou um reload para conferir se não vai ser apresentado nenhum erro. Não apresentou erro nenhum e listou todos os usuários. Eu tenho César até o César 10, é na sequência. Se eu vier no banco de dados e executar novamente, eu tenho o César, começa do 1, vai até o 30. E por que não retornou 30? Não retornou 30 porque a nossa API ela está fazendo a paginação. Se eu conferir, ele está retornando limite 10 registros por página. Eu coloco 100 registros para listar, vai listar todos os registros. Eu dou um reload na aplicação, vai retornar todos os 100 registros. E se eu tenho todos os registros, por que eu não consigo visualizar? Eu chego somente até o 12, porque eu preciso agora acrescentar o scroll view para essa tela ser scroll, para que eu possa rolar a mesma. Reduzo o tamanho do terminal e dentro do container, ao redor do container, utilizo scroll. Está apresentando Scroll View do React Native, abriu o Scroll View, finalizo o Scroll View depois do container. Só conferir se importou o Scroll View na parte superior, sim, já temos o Scroll. E se eu retornar no aplicativo, eu consigo rolar a página. E
quais são os registros ou a quantidade. Eu tenho 30 registros, consigo visualizar todos os registros. Mas imagine uma aplicação que tem 1000 registros. Não convém listar todos os registros, convém utilizar a paginação conforme já havia aqui. Eu retiro o 100 e deixo somente 10, porque precisamos implementar a paginação, mas isso será apresentado nas próximas aulas. Desta forma, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Esse tutorial foi um pouco mais longo, mas vocês viram que eu apresentei várias funcionalidades, vários erros ou possíveis erros que você poderia ter. Primeiro, utilizar o IP ao invés do localhost. Em seguida, a API deve estar preparada para receber requisições externas, entre outros detalhes que foi abordado durante a aula. Então, só reforçando, deixe seu like, inscreva-se no canal e eu aguardo você no próximo tutorial.